Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Como você sabe, milhões de alunos foram afetados com a pandemia por todo o país. E aqui no Maranhão também não foi diferente. E a nossa pergunta é, como é que ficará o ano letivo desses estudantes? Pois é, Robson. Por isso, nosso convidado hoje é o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, e nós desejamos as boas-vindas ao nosso secretário Felipe, ao Resenha. Bom dia, John. Bom dia, Robson. Bom dia a todos os telespectadores do programa Resenha. É um prazer, uma satisfação estar aqui para conversar com vocês. Ainda há previsão de voltas às aulas esse ano? Qual o prognóstico da SEDUC? Como vocês estão fazendo aí esse estudo para a possibilidade de haver aulas presenciais, retorno às aulas presenciais ainda este ano? John, Robson, todos vocês que nos assistem, nós não temos previsão de retorno das aulas presenciais na rede estadual. Como todos sabem, o governador Flávio Dino, por meio de um decreto, autorizou o retorno gradativo, sequencial, com protocolo de segurança das aulas presenciais nas redes privadas, nas redes municipais e também na rede estadual, pelas condições sanitárias. Hoje, o governo do estado do Maranhão tem confiança de que, com as normas corretas, é possível, sim, o retorno das aulas presenciais, como está ocorrendo nas redes municipais, como eu disse, e também nas escolas particulares. Contudo, nós fizemos uma escuta. A marca do governo Flávio Dino é um governo democrático. E nós ouvimos os professores, professoras, estudantes e principalmente as famílias também, pais, mães responsáveis, numa ampla pesquisa de opinião, e a ampla maioria não se sentiu confortável, não se sentiu segura para voltar com as aulas presenciais por hora na rede estadual. Então nós tivemos essa decisão de cunho político, de cunho administrativo, de não retorno das aulas presenciais, mas estamos fazendo paralelamente um amplo trabalho com nossos professores, professoras, gestores e gestoras para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes de forma remota, com aulas não presenciais. Então, objetivamente, nós não temos previsão de retorno. Tudo indica que nós deveremos concluir este ano letivo de maneira não presencial, com atividades pedagógicas não presenciais. Por isso que nós estamos fazendo os investimentos de chips com internet para os estudantes. Agora iremos entregar também chips com internet para os professores dos terceiros anos, material impresso, estruturado para os demais estudantes de primeiro e de segundo ano, de forma a minimizar esses problemas derivados dessas aulas não presenciais. Não é o ideal, não é o que a gente quer, mas nós respeitamos muito a nossa comunidade escolar e, acima de tudo, a vida, a saúde e a segurança de todos. Felipe, eu arrisco dizer que essa pandemia, nós perdemos amigos queridos, pessoas, na nossa área de rádio e televisão mesmo, perdemos amigos queridos. 2 milhões de brasileiros estão sem emprego, aqui no Maranhão parece que 60 e poucos mil ficaram sem emprego, mas uma coisa a gente tem que considerar, eu estou vendo na tua pasta, considerando um leque de possibilidades, você já começou a antecipar algumas, é que de alguma forma essa pandemia acelerou processos, antecipou processos que aconteceriam talvez daqui 5 anos. Por exemplo, eu estou vendo um caso de vocês da busca ativa. Eu sei da busca ativa lá na área de saúde, vai buscar um bairro que tem problema de saúde. E vocês estão buscando essa busca ativa. O que é a busca ativa no ponto de vista da educação? De fato, Robson, existe um autor que comenta que a humanidade dá saltos, dá passos gigantescos no seu desenvolvimento, geralmente quando passa por crises. Crises de guerra, crises derivadas de germes ou de doenças, ou pelo desenvolvimento agudo e rápido das tecnologias. Nós estamos vivenciando, neste momento, duas desses saltos que a humanidade dá, porque estamos passando por uma pandemia viral, aguda, séria, grave, e também pelo desenvolvimento tecnológico acelerado. E isso nos traz realmente consequências, saltos, que muitas vezes as redes demoram décadas e muitos anos para dar esse salto. Um deles é o uso de tecnologias educacionais, outro deles é, de fato, intensificar essa busca ativa. Por que, Robson? É importante que se diga, as aulas não presenciais, elas acentuam as desigualdades, porque as pessoas, os estudantes, principalmente os menores, perdem o vínculo
com a escola, com seus professores. Qual é a nossa missão agora? Resgatar, restaurar e intensificar esses vínculos, deixar que essas crianças, esses jovens não abandonem a escola, que eles não percam o ano letivo, que não haja abandono e evasão escolar. Então nós estamos fazendo esse trabalho junto com as nossas unidades regionais, junto com os municípios. Recebemos um reconhecimento da Unicef pelo belo trabalho que fizemos no ano passado aqui no estado do Maranhão. E durante a pandemia eu tenho recebido relatos. Hoje mesmo eu recebi, ontem também recebi relatos de professores que estão ligando, estão mandando mensagem. Alguns estão indo na casa dos estudantes para passar a seguinte mensagem: Robson, John, todos vocês que nos assistem, não desistam da escola. Isso tudo vai passar. Com a permissão de Deus, isso tudo vai passar, nós ficaremos bem, mas a vida precisa continuar. E a gente vai fazer o nosso melhor para que vocês tenham aprendizagem e para que vocês não percam o ano letivo. Bem, Felipe, a gente sabe que o Maranhão deu um salto de qualidade na educação. Não é eu que falo isso, mas os indicadores mostram. Inclusive com a construção de várias escolas dignas aqui no estado do Maranhão, sobre sua condução, sobre sua gestão. Bom, queria saber o seguinte, como o Robson falou, como fica o planejamento para o próximo ano? Primeiro, em relação a essas escolas dignas, haverá a construção, haverá a implantação de novas escolas dignas, e o que vocês estão pensando de planejamento já para o próximo ano, já que nós temos, como você falou agora há pouco, dificilmente retornará às aulas presenciais. O que vocês estão pensando diante dessa nova realidade? Você falou distribuição de chips, com internet, mas como será o novo modelo de educação do Maranhão para o próximo ano? Nós estamos com algumas novidades. No campo da infraestrutura, não é bem uma novidade, nós já estamos com esse trabalho desde janeiro de 2015, sob o comando do governador Flávio Dino, é intensificar as obras educacionais, porque a um só tempo nós iremos aproveitar este tempo que as escolas não estão funcionando para fazermos as obras, as requalificações, as intervenções necessárias. Então, continuamos intensamente as construções, reformas e revitalizações de escolas, continuamos inaugurando, entregando com novos protocolos, é claro, 3, 4, 5 escolas por semana. Nessa próxima semana já teremos a inauguração de 3, por exemplo, escolas, início de reforma do Farol, do Saber de Tuntum, por exemplo, só para citar um exemplo desta semana que vai começar. Mas nós também temos algumas outras novidades, por exemplo, já temos planejado para o ano que vem, John, o 4º ano opcional do ensino médio, que é uma grande novidade para aqueles estudantes que estão concluindo o 3º ano e que não se sentiram contemplados com esse ensino não presencial. Eles poderão cursar novamente o 3º ano, se Deus quiser, já de forma presencial, porque nós sabemos que alguns estudantes não lidam bem com as atividades remotas. Porque o raciocínio é o seguinte: se nós vamos trabalhar agora com ciclos de aprendizagem, então aquele estudante que concluiu o 1º ano e que não se sentiu contemplado, a gente consegue recuperar o conteúdo no 2º. O do 2º a gente consegue recuperar no 3º, mas o do 3º ano não terá outra oportunidade. E por isso nós implantaremos no ano que vem, de forma excepcional, em decorrência da pandemia, um 4º ano opcional para os estudantes do que concluíram o 3º ano agora em 2020. Eles não terão prejuízo nenhum, poderão cursar novamente, poderão melhorar a sua nota, mas nunca piorar. Terão direito ao transporte, alimentação, material didático, e poderão assistir a aula e podem usar isso também, de repente, como pré-vestibular, como pré-ENEM. Talvez essa seja a grande novidade, junto com o que eu falei do conceito de ciclo de aprendizagem, John. É importante mencionar isso também para todos que estão nos assistindo. Ninguém vislumbra, repito, nenhum governador, governadora, prefeito, prefeita ou secretário de educação, seja do estado, do município, ou diretor de escola particular. Nenhum de nós vislumbra a possibilidade de perda do ano letivo. Nós iremos dar continuidade, garantir o fluxo. Nós não iremos, com isso, aprovar todo mundo automaticamente, mas nós também não iremos reprovar todo mundo. Então, iremos instituir uma nova sistemática de avaliação na rede estadual, com ciclo de aprendizagem e com o 4º ano opcional. O IEMA, que eu considero um projeto espetacular e que é presencial, né? Como é que vocês estão trabalhando o pessoal do IEMA? Eu vejo ali, primeiro, uma capacidade imensa de alunos. Já tive a oportunidade de ser instrutor do IEMA durante 2 vezes.
aqui no centro, no Antigo Maristas e lá na área Itaquibacanga. Como é que o IEMA está nesse projeto? Eu sei que vocês iam ampliar, a última vez que conversamos, Felipe, você falava da ampliação, inclusive, desse que eu considero um modelo espetacular de educação. Nós continuamos com o projeto de ampliação dos IEMAs, já em breve iremos inaugurar o IEMA de Coroatá, o IEMA de São Vicente Ferrer, tem IEMA construindo em São Mateus, em Balsas, enfim, temos expansão também das nossas escolas em tempo integral. Esses estudantes estão também com atividades remotas, é claro que são mais intensas que das escolas regulares. Nós mudamos um pouco, fizemos inclusive uma formação anteontem com os nossos professores sobre a nova sistemática para a conclusão do curso, porque é escola em tempo integral com ensino profissionalizante. Então, como nós não temos a possibilidade da prática, né, do estágio presencial, nós iremos mudar a sistemática dos trabalhos de conclusão de curso, mas garantindo, sim, a conclusão desses estudantes com a certificação adequada, com a aprendizagem adequada, e continuaremos com a expansão também dessa rede em tempo integral, de IEMA, de escolas em tempo integral, de IEMAs vocacionais, temos também agora o IEMA Idiomas, teremos o IEMA Bilíngue, que é a escola bilíngue para criancinhas menores. Nós temos essa rede que está sendo expandida e consolidada. Muito bem, Felipe, Robson, a gente pede licença a vocês, porque o Resenha tem que fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo, conversa e diálogo com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. É só um instante. Estamos de volta com o programa Resenha. E a gente continua conversando com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Felipe, entra logo nesse segundo bloco aqui, uma polêmica. Você deve ter acompanhado aí uma discussão nacional em relação a recursos e orçamentos para a educação e para a defesa, não é? Alvo de muitas críticas, porque criticou-se por o governo ter destinado aí, por ter um orçamento, uma possibilidade de aporte de mais recursos para a defesa do que para a educação. Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio com muita preocupação, eu julgo de uma gravidade extrema. Esse ministro atual, que mal tomou posse, ou nem tomou posse, e já anunciou cortes para as universidades federais, institutos federais de educação superior, e agora anuncia a renúncia de 55 milhões de reais para o pagamento de militares inativos, revela o que esse governo federal tem como plano para a educação, que é um desmonte. Né? Começou pelo fato de nós, com 1 ano e 8 meses de gestão, não termos ministro, nós nunca tivemos um ministro da educação, não temos uma política nacional de educação, um plano que congregue, que lidere, que articule as políticas educacionais. Nesse momento de gravidade, porque nós passamos, o governo federal se omite em liderar, em nos ajudar com a infraestrutura necessária para tecnologias educacionais, para a internet, dar suporte aos estudantes que mais precisam. Nós temos que lutar pelo adiamento do Enem, que seria algo óbvio. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso já teria adiado essa prova sem a luta que foi preciso os estudantes fazerem e se mobilizarem para tanto, e também não precisaríamos de tanta luta, de tanto desgaste para a aprovação do Fundeb, o Fundeb para valer, o Fundeb com CAC, porque é o óbvio ululante. Então, quando nós precisamos, no campo da educação, lutar por questões básicas, questões que já estavam superadas há alguns anos, quando a gente já estava buscando novos avanços e temos que retroceder vários passos, eu fico muito preocupado com o futuro que esse Ministério da Educação tem para nós, né, para os estados e para os municípios. Eu estou vendo aqui que vocês criaram essa plataforma Maranhão Profissionalizado e me chama a atenção, dentro da conversa ainda no primeiro bloco, da necessidade que se tem nesse momento do salto, é um salto quântico praticamente, me permite a expressão, desse momento, dessa necessidade da gente aprender a aprender, inclusive professores, aprender a conviver, encarando uma câmera,
alguns ainda estão olhando para um lado, buscando outra câmera em outro lugar. Então, como é que o Estado, a Secretaria de Estado de Educação, está trabalhando isso? Como é que funciona essa plataforma, que é um socorro necessário nesse momento que muitos estavam muito acostumados àquela aula, a gente sabe, né? Eu fiquei em sala de aula praticamente 25 anos, sei como é que é isso, era totalmente diferente agora o modelo. Como é que funciona essa plataforma? Eu, inclusive, vou um pouco além. Eu acho que os nossos cursos de licenciatura, não só de licenciatura, mas todos os cursos que preparam para o magistério, nós teremos que ter novas disciplinas, novas cadeiras, inclusive há um debate, né? Nós temos que formar professores youtubers, né? Professores e professoras com desenvoltura para as tecnologias, para as câmeras, para os microfones. Talvez sim, talvez seja o momento da gente debater isso com relação à formação inicial. Mas nós temos que nos preocupar aqui na Secretaria de Estado da Educação, o governo do Estado se preocupa, o governador Flávio se preocupa com a formação continuada dos nossos professores. É muito importante que a gente não perca a capacidade dos nossos professores se reinventarem e de ministrarem suas aulas mesmo diante de tantas dificuldades. O Maranhão Profissionalizado é uma dessas ferramentas. Nós já formamos mais de 21 mil pessoas, inclusive eu já tenho 3 certificados do Maranhão Profissionalizado, em várias áreas, são várias áreas, tanto para o magistério, ou seja, para quem é professor, mas para quem também quer um ensino profissionalizante, como confeitaria, entre outros cursos. Temos também as plataformas da UEMA-NET, para a formação de professores, e também parcerias com a FGV, são mais de 80 cursos para nossos professores nessa área de formação continuada. Todos, claro, a maioria deles voltados para tecnologias educacionais, para esse momento que nós estamos vivendo. Mas muitos deles também voltados para o público, ou seja, qualquer pessoa pode acessar. Alguns cursos são voltados exclusivamente para professores da rede, mas outros, e a maioria deles, para o público em geral. Então, eu sugiro que vocês conheçam, está lá no site da SEDUC, no site do IEMA, no site do Governo do Estado do Maranhão. Temos muitos cursos interessantes para diversas áreas e ajudam nesse momento da pandemia para quem quer manter seu isolamento também. Fique em casa estudando, que vai ajudar bastante. O senhor era cogitado como pré-candidato a prefeito de São Luís, mas depois achou por bem não continuar o seu trabalho na SEDUC, mas recentemente o senhor já anunciou o apoio ao pré-candidato do Democratas Neto Evangelista. Queria saber primeiro por que o Neto Evangelista, por que você decidiu marchar com o Neto Evangelista, se foi só por causa, motivo principal, o seu partido, Democratas, ou porque você acredita que o Neto tem um projeto de educação para São Luís semelhante ao que é desenvolvido hoje na SEDUC? John, esses anos eleitorais, eles são pitorescos, né? E sempre surgem aqueles boatos. Desde 2016, na verdade, eu enfrento um pouco isso, depois de 2018 e agora 2020, possivelmente 2022, talvez seja aconteça a mesma coisa, mas eu sempre mantive meu posicionamento de que eu não estou no governo em busca de mandato eletivo, de algum outro cargo. Eu temporariamente saí da minha função de procurador federal, continuo sendo professor, continuo lecionando, e estou temporariamente ajudando o governador Flávio Dino nesta missão de governar o Maranhão, de auxiliar na pasta da educação, do IEM, da Fundação da Memória Republicana, que são os 3 cargos que eu acumulo atualmente. Eleitoralmente, obviamente, como cidadão, eu tenho o direito de me posicionar, de me manifestar, embora eu não tenha sido candidato, eu nunca fui candidato a nada. E aí você tocou em 2 assuntos muito importantes para eu ter escolhido o apoio ao Neto Evangelista. O primeiro deles, é claro, é o nosso partido, eu sou filiado ao DEM, foi uma orientação do governador Flávio Dino, todo mundo sabe disso, eu nunca escondo de ninguém que eu só faço as coisas política e administrativamente com orientação, coordenação, orientação e determinação do governador Flávio Dino. Nada que eu faça vem contrariando ou escondido do governador Flávio Dino. Então, filiei ao partido por orientação do governador e, obviamente, tenho que seguir a orientação do partido. A orientação do partido foi ter candidatura própria e a candidatura do Neto. Quando nós conversamos, eu, Neto, o presidente, o deputado federal Juscelino Filho, o Neto Evangelista manifestou expressamente, claramente, a intenção de reproduzir na cidade de São Luís, na nossa querida capital, na minha cidade, o modelo de educação que nós fazemos no governo do Estado.
que me deixou muito lisonjeado. Nós estamos colaborando, e eu estou colaborando pessoalmente com o plano de governo na área da educação, e tenho certeza que a gente vai poder fazer um bom trabalho na capital, caso o Neto seja eleito prefeito, tenho muita confiança disso, e a gente pode reproduzir esse modelo do Escola Digna na prefeitura, com valorização dos professores, com foco na aprendizagem dos nossos estudantes, construção de creches, escolas em tempo integral, e tantas outras coisas que nós já fizemos no governo do estado, que podem ter a capacidade de ser reproduzidas no município de São Luís. Felipe, só dentro desse assunto ainda, de educação, falando de São Luís, a gente sabe que a educação de São Luís avançou com a gestão do prefeito Edivaldo, é claro, há fatos positivos e também negativos, mas claro que há avanços também consideráveis. O que você considera hoje, o seu secretário estadual, claro, óbvio, mas deve ter uma visão também de São Luís. O que você pensa que poderia melhorar na educação de São Luís, que seria um projeto inovador, o que falta ainda, né, ser implantado na capital, até mesmo se o Neto for eleito, já que o senhor vai colaborar com o plano de governo, o que você já está pensando para esse plano de governo aí do Neto? Eu quero iniciar dizendo que a gestão do prefeito Edivaldo Holanda avançou em todas as áreas. Eu, que no começo da gestão do prefeito tive a honra de servir como auxiliar, né, como secretário municipal de urbanismo e habitação, por um breve espaço de tempo, depois tive que voltar para a minha carreira, mas tenho um profundo respeito, admiração e amizade pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, e creio que ele veio numa crescente, desde o seu primeiro ano até este último ano de gestão, numa crescente, e ele está terminando a sua gestão com chave de ouro, está fazendo um grande trabalho na infraestrutura, em diversas áreas, e não é diferente na área da educação. Obviamente, como você disse, ainda há alguns pontos a melhorar, como também na nossa gestão sempre tem, todas tem. Eu aponto na gestão, não só de São Luís, John, mas dos outros municípios também do Maranhão, e fica a minha dica para o eleitorado maranhense, não só ludovicense, mas maranhense, para que quando forem escolher os seus prefeitos e prefeitas, prestem muita atenção no plano de governo de cada um na área da educação. E, na minha opinião, o foco tem que ser, primeiro, a alfabetização na idade certa. Este é o principal problema hoje do Brasil na área pedagógica da educação. Em segundo lugar, creches e escolas em tempo integral. Isto é fundamental para qualquer gestão de educação municipal. E, em terceiro lugar, valorização dos nossos professores, dos profissionais da educação. E nessa parte da valorização entra, obviamente, gestão democrática, formação continuada, infraestrutura, né, termos escolas dignas para os estudantes da rede municipal. E quando eu falo em creche, escola em tempo integral e foco na alfabetização na idade certa, é óbvio que eu também estou dando o foco para o nosso estudante, para que ele garanta uma aprendizagem adequada, tenha o IDEB lá em cima, o IDEB ideal, para que na continuidade de seus estudos ele possa seguir em frente. Felipe, você falava anteriormente que não há bola de cristal nesse momento para a gente definir o período que nós vamos ter de pandemia. Todos aqueles especialistas falando a respeito disso, ninguém tem uma ideia. E é preciso que a gente entenda também que há um tempo. A própria vacina, para ser bem científico, ela leva 10 anos para ser testada, para perceber efeitos colaterais e correções, enfim. Uma coisa, lá no programa de rádio, a gente tem pesquisado junto a pais, ouvintes, o medo desses pais, e eu acho que vocês perceberam isso no percentual de pessoas. Eu queria que você ratificasse isso. Essa pesquisa que eu acho fantástica, essa aproximação do governo com as pessoas para que eles possam definir. E tem os números, tá? Não posso aqui dizer minha fonte, mas um fato curioso. O número de crianças que estão chegando nas UPAs, na periferia, por exemplo, com Covid, é baixíssimo. E, ao contrário, nos hospitais, onde são pessoas com famílias um pouco mais abonadas, o número aumentou. E a gente sabe que muitas das escolas, o próprio sindicato que cuida hoje de 50 delas, me parece, as aulas foram voltando, algumas presenciais. Então, vai continuar esse cuidado seu e do governador em relação a esse diálogo com a comunidade para esse retorno provável ainda esse ano ou talvez só no ano que vem para as aulas presenciais? Com certeza, Robson. Nós temos uma dupla preocupação. A primeira delas, Robson, é que esta pandemia, infelizmente, ela evidenciou de forma ainda mais obscena, de forma ainda mais grave, a profunda desigualdade que nós já temos. A profunda desigualdade social, isto é,
Quem é pobre está ficando mais pobre. As pessoas que não têm condições estão com menos oportunidades, inclusive na área da educação e em outras áreas, como emprego, como renda. Então, o fato de nós não termos aulas presenciais, Robson, tem acentuado e aprofundado essa desigualdade. Ora, se já era difícil, se nós já tínhamos problemas com aulas presenciais, com relação a acesso, com relação à permanência e frequência, e com relação ao aproveitamento na aprendizagem dos nossos estudantes, eles estando na escola ou indo para a escola, longe dela, isso fica ainda mais grave. Por outro lado, nós temos essa preocupação com a vida, com a saúde, com a segurança e também com a opinião das pessoas, de saber o que as pessoas querem para si, para a sua família, para os seus filhos. Então, nós continuaremos fazendo esse duplo monitoramento, faremos o monitoramento sanitário, com o comitê que assessora o governador, com a Secretaria de Estado da Saúde, e o acompanhamento pedagógico por parte da Secretaria de Estado da Educação. E esse acompanhamento pedagógico também, ele virá acompanhado de uma permanente pesquisa junto aos educadores, profissionais da educação, famílias e estudantes, para que a gente possa encontrar essa saída. Uma coisa importante, Robson, nós precisamos debater esse problema, certo? A falta que faz o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que nós não temos nenhum nem outro no governo federal, é justamente este. Nós não temos hoje no Brasil uma reflexão séria, profunda e liderada pelo governo federal para este enfrentamento. Cada ente da federação está fazendo de um jeito, cada experiência está sendo vivenciada por seu gestor. Nós não temos uma coordenação, uma articulação, um alinhamento nacional, e neste ponto faz muita falta uma liderança nacional nesse sentido. E é essa a nossa preocupação. Nós iremos fazer a nossa parte na rede estadual, iremos ajudar os municípios, iremos fazer a avaliação diagnóstica remota, primeiramente, quando for o caso presencial, daremos atenção aos terceiros anos, por conta do Enem, para não aprofundar ainda mais essa desigualdade, mas a situação é grave, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista sanitário, nós iremos acompanhar e monitorar. O que você falou é profundo e é real. Uma coisa é anunciar a possível descoberta de uma vacina na Rússia, na China, onde quer que seja. A outra coisa é essa vacina chegar na gente, no nosso braço, no braço de cada um, lá em todos os municípios maranhenses, nos povoados. Isso que é complicado. Então, isso a gente vai precisar esperar para que isso aconteça e a gente possa ter uma imunização adequada. Bom, Felipe, resenha, né, Robson? Fica por aqui. Nós desejamos um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado. Tchau.